Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 11 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. A palavra de hoje nos conta como Pedro, amando de Jesus, pagou o imposto do templo com uma moeda que retirou da boca de um peixe. Esse particular do peixe nos lembra a história de um outro peixe contada no livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro da Bíblia que não está na edição da Bíblia da Reforma Protestante. Nele se conta a história de duas famílias judias que viviam no exílio lá pelo século 6 a.C. Tobias era filho de um senhor chamado Tobit, que morava em Nínive. Este era um judeu piedoso, cumpridor da lei de Deus. Além de todas as dificuldades para viver sua fé num mundo pagão, hostil, teve a infelicidade de ficar cego por conta de excrementos de pardais. Precisava mandar o filho a uma cidade distante resgatar um recurso que ele possuía, seu único filho. Ele contratou então um jovem valente para acompanhar e defender o seu filho Tobias na perigosa viagem. No caminho, Tobias e o seu companheiro pararam num rio e o acompanhante o orientou a pegar um peixe e separar fel, coração e fígado. Na cidade distante para onde estavam viajando, morava uma linda jovem de nome Sara. Judia também ela, no meio de pagãos, estava com um problema dos grandes. Tinha se casado 7 vezes e na noite de núpcias o marido morria. Todo mundo a acusava, mas era um espírito mau que matava os seus noivos. Finalmente, Tobias se apaixonou por ela. E por orientação do jovem valente, na noite de núpcias, o espírito impuro foi expulso, queimando seu coração e o fígado do peixe. Tudo resolvido naquela cidade, voltaram para casa, agora Tobias casado com Sara e com os bens de sua família recuperados. O pai cego ficou radiante de alegria. Agora a família teria continuidade. Deus tinha se mostrado bom e providente. Mas a coisa ficou melhor ainda. Com o fel do peixe,
por orientação do jovem valente, Tobias curou a cegueira do seu pai. Ah, que festa tão grande teve na casa do seu Tobit, 7 dias sem parar. E teve mais uma surpresa. O jovem valente se revelou. Era o arcanjo Rafael. Deus o mandou para acompanhar Tobias, libertar Sara, curar o velho pai e abrir um futuro de alegria e felicidade para aquela família tão sofrida. O peixe, dentro da história de Tobias, nos fala da providência de Deus. Deus não abandona os seus filhos. Ele, de uma maneira inesperada, quando tudo parecia sem saída, age em socorro dos seus filhos, com providência e com proteção. Mas vamos à história de Pedro no Evangelho de hoje. Num dia em que Jesus e seu grupo estavam chegando a Cafarnaum, cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro se Jesus pagava aquela taxa. Pedro, para facilitar as coisas, disse que sim. E quando entrou em casa, Jesus puxou logo o assunto e mandou Pedro providenciar o pagamento. Assim, lhe indicou que fosse pescar, que era a sua profissão, e no primeiro peixe fisgado encontraria uma moeda que daria para pagar o imposto por si e pelo mestre. Então, na verdade, os filhos a que Jesus se refere são os filhos de Deus, que deveriam estar livres de pagar isso ou aquilo, mas, como o reino não pertence a este mundo, e como para este somos estranhos, e ele, o mundo, não nos tem como filhos de Deus, pagamos os nossos impostos, cumprimos os nossos deveres e obrigações. Nós, filhos de Deus, temos o direito de questionar as leis, os tributos, os impostos, as taxas, os pedágios. Temos o direito de dizer se isso é justo ou não, correto ou não. Temos o direito de reivindicar impostos mais justos, uma vida mais correta. Tudo isso é um direito de que não podemos abrir mão. Graças a Deus, muitos direitos que antes não tínhamos, passamos a ter, porque pessoas lutaram, correram atrás, reivindicaram, e a igreja está do lado dos seus filhos, que lutam por uma vida mais digna e justa, por salários e impostos dignos. Temos o direito de contestar e reivindicar as leis, mas não temos o direito de não as cumprir. Acho que alguns pedágios têm preços absurdos. Posso até contestá-los, mas não tenho o direito de não os pagar, de não pagar os impostos e assim por diante. Precisamos ser os primeiros a dar exemplos para os outros. Nada de cairmos naquela tentação de darmos um jeitinho, de burlarmos as leis e assim por diante, a não ser que essas leis sejam contra as de Deus. Aqui não é um meio de medir se as leis são injustas e contrárias a Deus, pois existem muitas que são injustas, mas não ferem diretamente o direito à vida. Mas se um Estado proclama ou dá liberdade para que alguém pratique o aborto, isso fere a lei de Deus. Por isso, não podemos praticar. Precisamos ser obedientes, porque os filhos de Deus não são rebeldes. A rebeldia não vem de Deus. Podemos contestar? Sim, podemos. Podemos propor?
Podemos lutar por uma vida melhor? Podemos e devemos. Mas não podemos deixar de cumprir as leis e as obrigações. Não podemos deixar de pagar os nossos impostos.